Estamos no estúdio R7 Record TV, direto da Campus Party 2023, ao vivo, e recebendo agora Patrícia Lima e Vitor Frascarelli. Acertei? Aê! Ajudando aqui a apresentadora Frascarelli. A Patrícia é Head de Diversidade e Inclusão e o Vitor, Head de Relações Públicas da Fúria, organização de esportes. Obrigada pela presença de vocês, viu? Nós que agradecemos, Gabi. Obrigado a R7 pelo espaço. Estamos à disposição aqui. É um grande prazer. Muito legal. É uma grande honra estar aqui, inclusive. Obrigada mesmo. Tá mais tranquila, Paty? Não, mas eu finjo muito bem, que é o que importa, não é mesmo? É isso, fingindo bem tá tudo certo. Exatamente. Olha, ponha na cabeça que você vai dar aula aqui hoje pra gente. Olha, eu espero que sim. Se der errado, tá tudo bem também, porque é normal errado, é mesmo? É isso, é isso. O jeito de acostumar, eu sou relações públicas, então eu sempre falo, o jeito de acostumar da entrevista é dando entrevista. É lógico, Vai claro dar que entrevista. sim, claro que sim. Sobre isso. Eu quero saber o seguinte, o ponto-chave da Fúria nesse momento é a inclusão? Essa é a palavra que define Fúria hoje? Olha, tudo que a gente faz na Fúria, dentro de performance, porque é um time de esportes, a gente compete em jogos como Counter-Strike, League of Legends, e tantos outros aqui no Brasil e fora do Brasil, né? O Valorant, por exemplo, só compete lá nos Estados Unidos. A gente usa toda essa projeção que a gente tem, todas as histórias que são contadas acerca da atuação da Fúria, da performance da Fúria, para passar mensagens de transformação social. Porque a Fúria, ela surgiu como um movimento social, sociocultural, a gente diz que é um movimento sociocultural, e tudo isso que a gente faz, toda essa estrutura que a gente coloca em volta da Fúria, é para buscar a inclusão, é para trazer a diversidade para dentro dessa comunidade que é o esportes. E a gente tem a nossa rede de diversidade e inclusão, que é a Patrícia. Poxa, Patrícia fala muito melhor do que eu sobre esse tema. E como relações públicas, uma das minhas das coisas que eu faço é colocar as pessoas certas para falar sobre os temas certos. Olha e esse só. tema aqui é a Você viu que ele Patrícia. te jogou na fogueira, né, A Patrícia? responsabilidade acabou ficando pra mim, eu percebi. Não, eu acho que a Fúria, ela vem de um pilar que ele acabou de trazer, que é o de sociocultura, então isso está enraizado dentro da nossa cultura organizacional. As pessoas que entram na Fúria hoje, elas têm que entender que a gente precisa, nós somos um canal para as pessoas que não têm voz hoje dentro do mercado de esportes, e a gente busca, dentro das nossas iniciativas, dentro das nossas áreas, das performance, mas não só da performance, do conteúdo, do marketing, de todas as áreas que são atrelas à empresa, transformar o mercado de esportes num lugar mais inclusivo e que cause bem-estar para todas as pessoas. Então, dá para falar, assim, que hoje um dos nossos pilares é a inclusão e é a diversidade, principalmente. Ó, fala bem pertinho aqui, Paty, para todo mundo que tá em casa te ouvir Tá, perfeitamente, entendeu? Desculpa, eu arrastei, eu nem sei se eu podia. Não, pode Foi mal. arrastar, só fala bem pertinho. Dá uma reclinadinha Escuta, assim, mas existe hoje um departamento, você é Head de Diversidade e Inclusão. Sempre existiu esse departamento ou ele veio depois? Não, vamos lá, vou voltar um pouquinho. Tá. A área de diversidade, equidade e inclusão da Fúria, ela existe desde 2, 3, 4 anos atrás. A Fúria tem 5 anos de vida, então desde o 4º ano a gente está trabalhando as questões de diversidade e sociocultura. Porém, como toda área de diversidade em qualquer empresa, essa área normalmente ela está acarretada a recursos humanos. Então, normalmente diversidade, equidade e inclusão é trabalhado dentro de um RH e existe uma pessoa no RH que fica responsável pelas ações de diversidade. A gente pensando que dentro da nossa empresa isso é um pilar de cultura, ele está dentro do nosso propósito, objetivo principal, tiramos essa área do RH. Então hoje a área de diversidade, equidade e inclusão ela é uma única, que pertence inclusive a uma resposta direta dos nossos CEOs, e a gente trabalha dentro de todas as outras áreas fomentando diversidade das melhores formas possíveis, com estratégias, KPIs e metas com os nossos heads. E quais são as ações que vocês fazem? Algumas, né? Que eu imagino que sejam muitas, de inclusão, Paty? Boa, a gente normalmente trabalha 3 pilares nesse momento. Esse ano, o nosso objetivo principal é o de colocar mais impacto racial dentro do universo de esportes. Então, para isso, a gente está trabalhando com 3 objetivos diferentes, que é o primeiro, letrar a nossa equipe. Hoje nós temos uma equipe composta aí de 144 pessoas, infelizmente, majoritariamente falando pessoas que são não negras, né? Então, a ideia é trazer mais representatividade para a Fúria em vários aspectos, e para isso a gente precisa letrar, a gente precisa desenvolver os nossos colaboradores de como é que a gente lida com essas pessoas que estão vindo para o nosso mercado e que vão ser protagonistas das histórias delas dentro do universo de esportes. Então, a primeira coisa, letramos essas pessoas, desenvolvemos elas,
Estamos trabalhando com jornadas de educação em diversidade, equidade e inclusão. Depois desse movimento, a gente capta, então a gente vai para o mercado em busca de talentos, de pessoas que sejam das questões de diversidade, então abrindo vagas 100% afirmativas dentro da Fúria, dando oportunidade, inclusive, para currículos diferentes do que a gente vê hoje no mercado estarem colaborando com a gente. E em terceiro lugar, fazendo pactos, né? Então hoje nós temos uma estrutura aí de vários parceiros sociais, principalmente voltado aos recortes de raça. Então nós temos aí empresas e organizações sociais como AfroReg, AfroGames, Educafro, a Gueto, a própria Pãozinho Solidário, que é uma empresa que cuida, é uma organização social que cuida de crianças moradoras de ruas, de crianças em situação de vulnerabilidade, que estão junto com a gente e se uniram aos nossos propósitos para tentar movimentar o nosso mercado de esportes. Eu acho que dessa forma, esses 3 pilares, eles acabam fazendo a gente evoluir cada vez mais aí dentro da jornada de diversidade, equidade e inclusão. Nossa, Paty, eu também acho legal falar de algumas coisas tipo Cine Fúria, que aconteceu, nossas ativações na Casa Fúria. O Cine Fúria, por exemplo, quantos foi? 180 jovens? Foram 150 crianças impactadas. A gente fez esse projeto Cine Fúria, ele é um projeto cultural, então, para dar acesso a crianças que não têm oportunidade de frequentar cinema, teatro, museus e tudo mais, de estarem presentes nesses lugares e ocuparem esses lugares. E aí, em junho, nós fizemos uma edição do Cine Fúria, que foi voltada para a Pequena Sereia. E a ideia e a estrutura do evento como um todo foi voltada para pessoas negras. Então, todas as pessoas que estavam trabalhando ativamente, os fornecedores, quem pensou no evento, a estratégia de marketing que a gente usou para o evento, as interações que estavam lá dentro eram para fazer aquelas crianças se sentirem bem-vindas e acolhidas. E foi incrível, assim, foi muito lindo de comparecer. Gabi, teve um momento ali, a hora que acabou a Pequena Sereia, entrou uma cosplayer vestida de Ariel ali, ficou na frente da... Foi muito mágico. Sensacional, foi uma coisa... gente. É arrepiante de lembrar. Assim. Eu imagino, que legal. Vai muito além da diversão, então, né? Assim, ultrapassa essa barreira. A diversão quase que fica ali meio que... Não, a diversão assim, como eu falei, a gente entra nas competições para contar essas histórias de competição, de superação, e com isso a gente ganha voz para promover esse tipo de pauta que a gente gosta de promover. E isso a gente não faria se, por exemplo, agora trazendo para a galera que ainda não conhece esportes, mas comparando com o futebol, se não existisse o Corinthians, o Palmeiras não seria tão grande. Se o São Paulo e o Palmeiras não fossem tão grandes, o Corinthians também não seria tão grande. Então, você tem que jogar com alguém. Então, quando a gente fala que a Fúria é parte de uma comunidade de esportes, é porque tem uma comunidade com outros times também, que são outras partes dessa história. Sim, e a gente são várias frentes mesmo, né? Sim. E os esportes, eles têm essa capacidade, esse potencial de engajar, de gerar emoção, de gerar paixão das pessoas. E com essa paixão, com esse engajamento, a gente tem a oportunidade de transformar realidade. Exato. Então é por aí que a gente caminha. Exato. E qual que é a importância de ter essa voz aqui dentro, nesse ambiente, com essas pessoas, esses jovens que vão transformar cada vez mais o universo gamer, tudo. Nós falamos aqui hoje já sobre cozinha, sobre... Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo e você vê a coisa se transformando aqui, nesse evento. Sim. Mas mais do que isso aqui a gente consegue furar a bolha. Porque quando você está num lugar que ainda é nichado, os esportes, está em expansão, mas ainda precisa de ações como essa para que a gente consiga alcançar mais gente, para que mais gente conheça a Fúria, mais gente consiga a competição. Acho que até para o pessoal de casa entender um pouco de como que é o cenário de esporte, só para vocês terem ideia, 82% da população brasileira hoje considera os esportes, então os jogos eletrônicos, como principal fonte de diversão e de entretenimento. Só que quando a gente vai olhar para o recorte demográfico do cenário, a gente vê majoritariamente falando as pessoas que estão no protagonismo de esportes hoje, então os jogadores que estão indo para fora do país, as pessoas que são referências e criadoras de conteúdo, streamers, as pessoas que falam, são sempre majoritariamente falando pessoas brancas, pessoas masculinas, né, do sexo masculino. Então é importante para nós estarmos em lugares como esse, porque a gente precisa fazer aquele teste do pescoço básico, né? Acho que você já ouviu falar do teste do pescoço básico. Não, conta para quem está em casa. Boa, gente. Teste do pescoço Eu também não conheço, vou descobrir. É isso, vamos lá. Vai. Teste do pescoço é assim. Quando você estiver num local que você normalmente está acostumado a estar lá, é importante que a gente levante um pouco o pescoço e olhe para o lado e veja quantas pessoas diferentes de nós tem naquele ambiente. A partir do momento que a gente olha para o lado
e não vê pessoas diferentes dentro do ambiente, tem alguma coisa errada com aquele ambiente precisa ser mudado. Então hoje, quando a gente olha para o cenário de esportes, a gente vê um cenário que é masculino, que é branco, e que o teste do pescoço, cara, tá pitando assim, ó, pedindo por transformação. Estar nesses espaços, falando desses assuntos, ocupando essas cadeiras, de trazer um pouco mais de diversidade, de consciência social para essas pessoas, faz com que mais pessoas se sintam bem-vindas nesses espaços. Então, por exemplo, é a primeira vez que eu tô na Campus Party na minha vida. É a primeira vez. E quando eu comecei a ouvir falar de Campus Party no passado, eu sempre associava Campus Party àquelas pessoas muito nerds, muito tecnológicas, que sabem muito, sabe? A galera que, tipo, essa galera é muito inteligente pra mim, não é o meu lugar de fala aquele ali. E falando do lugar de fala da brincadeira, né? Mas enfim, eu não me sentia confortável pra ocupar esse espaço. E hoje, estando aqui, eu vejo que eu fico pensando quantas pessoas mais eu consigo colocar aqui dentro que me representam, que me fazem sentir bem aqui. E eu acho que é isso, assim, é importante falar sobre as questões sociais em todos os lugares, porque querendo ou não, esportes, os esportes normais, educação, até religião, tudo fala sobre sociedade, fala sobre inclusão, igualdade e bem-estar de todos. Então, por que não falar aqui também, né? Acho que é importante. Gostaria de complementar que a gente está falando, por exemplo, de um ambiente masculinizado, branco. A própria Fúria, aqui na Campus Party, enquanto a gente está falando, o nosso time feminino de Counter-Strike tá lá no palco principal dando uma entrevista sobre um documentário que foi feito sobre elas. Maravilhoso! Então a gente isso está acontecendo enquanto a gente está falando aqui. Isso é para falar que a Fúria vive isso mesmo. A gente não fala da boca para fora. Isso às vezes parece que trazendo, dependendo de para quem a gente fala e o público que a gente fala, as pessoas elas têm uma sensação de mas tá falando da boca para fora. Mas no caso da Fúria é até bonito de ver, porque a galera real abraça a iniciativa de inclusão. Então, até nos cenários onde a gente não tá sendo protagonista, não somos nós que estamos promovendo isso daqui. A gente busca trazer a inclusão aqui para dentro. Então, a gente sempre tá pensando em como é que a gente pode transformar os lugares em lugares mais diversos, mais plurais, com vários tipos de pensamento. E isso é muito incrível, assim. E vocês encontraram aqui uma geração que embarca na causa? Porque é uma geração diferente, né? Boa. Eu acho que eu vou responder primeiro essa. Ela tá muito maravilhosa. Você escolheu bem a pessoa pra falar, hein? Nossa, eu adoro a Patrícia. Aqui, a Patrícia tá maravilhosa. É uma coisa. Tímida, gente. Tem muita gente na Fúria que facilita muito o meu trabalho. Eu adoro isso. Patrícia é uma delas. Vai lá, Não, Paty. eu só queria dizer que a geração jovem é a geração que tá pedindo por questões sociais, né? É a geração, inclusive, que tá lá indagando várias questões que eram, inclusive, conservadoras, que a gente vinha vivendo em sociedade. Mas agora eles querem alguma coisa diferente. Eles querem entender por que tudo está sendo feito da forma que está sendo feito e não está sendo feito de uma maneira diferente. Então, nesses lugares e espaços que a gente tá no nosso meio comum. Que é o da galera que indaga, da galera que quer fazer a diferença, da galera que também foi considerada em algum momento da vida como a galera rebelde. Eu fui uma dessas pessoas. Inclusive, eu me chamo de militante do bem, porque é importante para mim fazer isso, de trocar ideia, de trazer novas perspectivas. E aqui a gente vê um movimento que acontece de fato, assim. Eu imaginei que, e aí voltando um pouco na história de é a primeira vez que eu estou aqui, eu vim para palestrar hoje. E eu imaginei que eu ia encontrar muito mais pessoas não negras, né? Então, pessoas daquele recorte que a gente faz, o pré-julgamento já. Pessoas brancas, galera tudo de colégio, as galera das faculdades particulares caríssimas. E eu tô vendo muita gente que nem eu aqui. Então, até o meu estigma está sendo quebrado nesse momento. Até as minhas couraças estão sendo quebradas. Então, esse movimento, pra mim, é muito incrível. Assim, eu tô curtindo demais. Eu tava gritando ali na área do robô agora há pouco. E eu nem sabia dessa existência da parada. Essa é a Campus Party, né? Exatamente. Não é minha primeira vez aqui. Eu gosto muito da Campus Party. Me sinto muito bem aqui. É muito legal. E você falou das novas gerações. Essa rapaziada que tá vindo aí é uma rapaziada muito esperta. E eu tenho 32 anos. E quando eu falo da molecada, eu tô falando de gente de 20, assim, né? Porque, eu te entendo. E aí, quando eu vejo essa paixão, essa vontade de aprender, essa vontade de os esportes, a gente estava falando de inclusão agora, os esportes, eles chegaram a ser marginalizados também. Tipo, essa rapaziada que só fica jogando videogame, assim. Esportes são galera que tem uma pressão muito grande mental para competição. Então eles precisam de psicóloga, tem que estar com o reflexo em dia, porque se alguém passa na sua frente, eles têm que clicar naquela hora. Então isso é reflexo, isso é preparação física. Nós temos um staff inteiro para ajudando esses competidores.
E às vezes isso é um pouco difícil de explicar pra galera que fala assim, não, mas espera aí, o cara não tá correndo, o cara só fica treinando. É uma vida de atleta, Sim. verdadeiramente, com alimentação, com tempo de sono e tudo mais. E essa rapaziada que tá vindo aí, que já tá aí, na verdade, já tem isso muito mais, essa consciência. Então é uma galera que, não só para competição, mas também socialmente, eu vejo que já vem com uma formação um pouco mais de base, assim. E eu gosto muito de conversar com eles. Eu acho isso sensacional. E a Campus Party eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem aqui, velho. É uma troca boa. legal. Agora, em relação à tecnologia, como é que vocês veem, assim, nesse cenário que vocês vivem do eSports, como é que a tecnologia impacta, imagino, obviamente, diretamente, mas o que vocês esperam, assim? Porque tem tanta coisa acontecendo, o negócio da inteligência artificial, chat GPT e tal, mas em relação ao eSports, como é que a tecnologia... O que vocês esperam que chegue pela frente? Olha, sempre teve aquela perspectiva que o eSport, uma hora, sei lá, você vai jogar em cima de uma esteira com Então, com com aquele óculos super com óculos de realidade virtual, né? Isso. É muito difícil a gente projetar, porque a tecnologia, ela acelera tudo, ela é um grande acelerador. Então, a gente tem na Fúria eu não posso falar exatamente o que vai ser lançado, mas tem não. uma torcida. Eu não posso. Kari, desculpa, eu não devia nem ter falado isso. Não, já começou, termina rapidinho, a gente tem 3 minutos pra você contar. Mas a tecnologia, a gente tem muita possibilidade chegando e, por exemplo, sei lá, há 5 anos atrás, quando você falava de, sei lá, NFT, o NFT já apareceu, já estava aí, já... É verdade. São coisas que vão muito rápido e que, pro futuro do esporte, hoje, a gente tem estrutura, a gente tem estádio, tem o Ibirapuera sendo fechado para uma final, para 2 finais, para um evento inteiro que é o Lock-in. E isso não necessariamente está ligado a mas precisa de inteligência artificial para você, de realidade virtual ou inteligência artificial para você impulsionar isso aqui. Talvez não precise, mas e as possibilidades que isso traz? Aí a gente tem que ser criativo. Mas assim, eu não vou me arriscar a fazer nenhuma previsão aqui, porque realmente é tudo tão rápido e tudo tão inovador que, cara, eu só vejo coisas boas para o futuro. E estou ansioso para como essas tecnologias vão impactar. Você sabe que enquanto você estava falando, eu pensei no Blu-ray, né? Porque teve CD, teve DVD. Nossa! Aí teve Blu-ray, coitado do Blu-ray, não deu nem tempo de ficar milionário o cara do Blu-ray, que aí já não era mais Blu-ray, aí tinha pendrive e tal. Eu lembrei disso muito assim. Você pulou o Blu-ray. Não, eu também não tive essa oportunidade, mas eu lembrei disso. Pensando do meu lado, que trabalho com as questões mais sociais, assim, e que tem essa perspectiva de que o mercado seja um pouco mais aberto para incluir mais pessoas, eu queria muito que as tecnologias dos esportes fossem mais acessíveis. E não acessível quando eu falo financeiramente falando, mas eu também falo de acessível para outros tipos de pessoas, né? Hoje, as pessoas com deficiência, por exemplo, são pessoas que, inclusive, usam do cenário de esporte para ter um entretenimento e para conseguir se envolver com outras pessoas, porque as questões de saúde mental, elas são complicadas para as pessoas com deficiência, rola aquelas questões de insegurança, rola as questões de, eu sou extrovertido, eu sou introvertido e tal, e eu gostaria que nós tivéssemos mais acesso às tecnologias novas, que as empresas de tecnologia trabalhassem com recursos para incluir mais pessoas com deficiências, porque essas pessoas precisam do esporte, elas usam muito, elas se apoiam muito nisso, assim. Eu espero que daqui para frente a tecnologia pense nessa questão da inclusão, de tornar o mercado mais acessível financeiramente para quem não tem condições, mas também mais acessível para que mais pessoas possam aproveitar os mesmos momentos que a gente aproveita hoje. É difícil, por exemplo, hoje você encontrar times de pro players, por exemplo, que são com pessoas PCDs, porque os equipamentos não são adaptáveis completamente para eles. E hoje já temos empresas pioneiras fazendo isso, mas são poucas. E é muito caro fazer isso. Então, por que não tornar isso um pouco mais barato para tornar mais acessível? Eu queria que o mercado olhasse um pouco mais para esse lado, assim, das pessoas. Todo mundo tem que escutar a Patrícia, velho. Nossa, cara. Foi um prazer. Que aula, hein, Vitor? Vai dizer. Que aula. Demais. É isso, que a tecnologia seja usada para essas causas, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Obrigada, Patrícia. Obrigada a vocês. Obrigada, Vitor. Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Temos mais Estou à palestras disposição. pela frente aí na Campus Party? Da Fúria, Acho o nosso que já acabou, foi né? agora de manhã. Foi já. agora de manhã. Teve o Kaique também, acho que na quarta-feira. Mas agora eu acho que terminando lá o Gaming Queens lá, nós vamos colar lá, dar um oi para as meninas também. Exato.
E aí vão curtir o É evento. isso. E vocês encerram, então, essas aulas com o R7, com a Record. Exatamente. Maravilhoso. Fechando Valeu. com chave de ouro, hein? Com chave de ouro, é isso aí. Obrigado. Gente, obrigada, tá? Pela presença. Eu agradeço. Nós que Vão agradecemos. curtir agora a festa. Valeu. A gente volta já com mais uma entrevista pela frente. Até já.